Fala galera, saudações vascaínas a você que nos assistem. Acabou a paz, rapaziada. Hoje tem Vascão daqui a pouco às 9h30 em São Januário. Vou falar disso aqui, né? Vou falar de mais coisas aqui. Tem muito tema importante pra gente falar aqui nesse vídeo com vocês. Então, antes de começar, eu peço para vocês aí e agradeço a vocês. Atingimos a marca de 10 mil inscritos no canal, então eu agradeço a você, meu muito obrigado, um grande abraço, obrigado a você que contribui para que o nosso canal continue sempre crescendo cada vez mais aqui no YouTube. E é isso, galera, muito obrigado. Então nesse vídeo aqui a gente vai estar falando que o Verratti fica ou sai. Todo mundo falou que ele fica e a galera continua colocando ele para sair, né? Pedrinho falou na ESPN, vamos falar de Brenner, que está muito próximo de ser anunciado pelo Vasco. Camisa da Nike foi vazada no dia de ontem. Lucão, goleiro do Vasco, dando dinheiro ao Vasco, né? Estreia no Carioca, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então, peço a você, deixa o like aí, que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal, né? Comenta, compartilha, que a sua opinião que é muito importante pra gente aqui. Não deixe de fortalecer o canal, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e vambora aí as notícias, né? Vamos começar do Verratti, né? Vamos começar a falar pelo assunto que a galera tá falando a semana inteira e colocaram aí. Galera, vamos raciocinar. Pedrinho falou do Verratti, falou que fica e conta com o jogador. Fernando Diniz falou que quer que o jogador continue, que faz parte do planejamento, que o Verratti não foi pauta de sair. Admar Lopes, curto e grosso, falou que ele não viaja para lugar nenhum porque ele tem que treinar com a equipe. Verratti falou? Não falou. Acho que tem necessidade? Não, não acho. Sabe o que eu não acho? Porque não acho que tem que falar. Acabou. É isso, cara. Acho que a gente precisa entender mais ou menos como que funciona. A galera tenta colocar o Verratti todo ano a mesma ladainha, tentando colocar o Verratti fora do Vasco de qualquer forma. Mas, enfim, não tá funcionando. O Verratti fica até então, eu não sei se decidir de hoje para amanhã, né? Sair, mas falaram que ia levar uma proposta para ele ontem. Enfim, não saiu nada e a proposta não chegou. E as coisas vêm acontecendo aí, doideira na vida do Verratti. Tomara que ele, quando jogar hoje à noite, que espera que jogue, já falo disso daqui a pouco, ele vai lá e fala que não vai sair também, né? Aí acaba qualquer tipo de especulação, né? Vamos falar sobre a ICAP. O Pedrinho deu uma entrevista, né, para a ESPN, né, entrevista bacana, sincera, né, como o Pedrinho sempre faz aí, né, muito bem, né. O Pedrinho falou que as questões da ICAP estão sendo discutidas na FGV, né, está caminhando para um desfecho já, porém foi lançado aí por a mesma galera que está querendo tirar o Verratti, lançaram esse nome aí, esse valor de 150 milhões que a equipe negou, né, receber do Vasco para poder vender as suas ações, né? E o Pedrinho desmentiu essa notícia, né? Como eu já sabia também na maioria das vezes, né? Enfim, o Pedrinho se pronunciou, falou que não vai vender, que era mentira na verdade, né? Essa proposta para a equipe e que a situação está nesse imbróglio aí lá na FGV para poder se resolver aí o quanto antes, né? Então a gente espera que se resolva realmente, que o Vasco consiga aí de fato se livrar disso logo e consiga um investidor. Vou deixar para vocês no final desse vídeo, vou deixar para vocês aqui uma trecho da entrevista do Pedrinho falando sobre alguns assuntos. É importante que você veja, porque e também vou deixar o link da ESPN, que faz muito sentido também deixar o link aqui para vocês no primeiro comentário fixado, para que vocês vejam a entrevista do Pedrinho, que é sensacional e precisa ser exposta para a galera tirar todas as suas dúvidas e não ficar de fofoquinha, né, como vem fazendo aí nessa virada de ano, todo final de ano de janeiro e nesse de ano, que é dezembro e janeiro, fica esse negócio, essa fofocada, né, que no final de tudo só atrapalha o Vasco, né? Mas enfim, vamos falar do Brenner. O Pedrinho também falou do Brenner e o Brenner está muito próximo de chegar ao Vasco. Disse ali no SBT Rio o
Vene Casagrande, né? Vene Casagrande que trouxe essa notícia, né? Que o Vasco agora está negociando com o Udinese, a forma de pagamento, enfim, que o jogador aceitou já a proposta do Vasco e pode pintar o Vasco. Seria um baita de um reforço pro Vasco, ele que é amigo do Diniz, enfim. Acho que é um bom jogador também, então pode contar muito bem aí. Já trabalhou com o Diniz, o São Paulo foi bem, então vamos torcer para que feche, né? O Breno é um bom atacante, né, cara? Tomara que dê tudo certo. Rapaziada, vamos falar de Nike, né? A Nike que vazou o seu uniforme, né? Ontem, né? Estão dizendo que o uniforme vazou. Vamos ver hoje à noite como é que vai ser, né? Mas tá passando na tela para vocês aí os novos uniformes, os supostos, né? Novos uniformes da Nike do Vasco, né? Vazou no dia de ontem aí algumas fotos. Essas fotos ficaram espetaculares. Só para dizer para vocês, né? Gostei muito dessa parceria. Nessa parceria com a Nike começou um pouco turbulenta, porém a gente tem que colocar um ponto positivo nisso aí, que eu acho que vale muito a pena você, torcedor, ficar sabendo. O contrato do Vasco com a Nike começou agora em 2026, porque a Nike aceitou passar esse, entre aspas, perrengue para poder abastecer os lojistas, etc, etc, etc. Porque no geral mesmo, só é para a Nike pegar o Vasco de verdade mesmo, só em 2027 com o enxoval completo, com as lojas completas. Então, enfim, a Nike está fazendo um grande esforço para poder vir para o Vasco, e o Vasco quer a Nike, o Vascaíno quer a Nike também. Então, assim, peço que você, lojista, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, porque tem aí esse lance de você ter o produto para você poder vender e poder comercializar, mas paciência, eu sei que é complicado, mas paciência. Vamos ajudar o Vasco precisa da nossa ajuda, a Nike tá para somar com a gente, então é muito importante que isso se case, né, e a gente consiga mais para frente, você vai ter aí o teu produto poder vender, né? Eu mesmo vou querer uma camisa Nike, enfim. Então vamos ter um pouco de paciência. Sei que é complicado, sei que é difícil você entender isso agora assim, um pouco mais nesse embrólio todo, mas é necessário que aconteça esse tipo de movimentação para a gente iniciar 2026 com a Nike, né? Enfim, né? Vamos falar do Lucão agora, o Lucão que vai ser negociado aí, né? Vai trocar o Red Bull Bragantino pelo Gil Vicente de Portugal. Ele vai estar indo embora, né? O goleiro Lucão, né? Que foi vendido pro Red Bull Bragantino. E o Vasco tem 50% dos direitos do goleiro, ou seja, o Vasco vai receber aí uma quantia, né? Pela venda do goleiro Lucão aí para o Gil Vicente de Portugal, né? Tomara que dê certo por lá, né? E o Vasco lucre cada vez mais aí com seus ativos aí, né, espalhados pelo mundo, né? Vamos falar agora de Vasco e Maricá. Vasco estreia hoje no Campeonato Carioca, né? Em São Januário contra o Maricá. O jogo que vai ser televisionado pela GE TV, pelo Sport TV e pelo Premier. Então você que quer assistir o jogo tem aí essas três opções para você poder assistir o jogo: GE TV, Sport TV e Premier TV, né? Que vai ter aí para vocês assistirem essa partida. E não se surpreenda, como saiu a notícia aí lá no Globoesporte.com, né? E também, né, nos sites aí que falam de Vasco, que o Vasco pode vir com a equipe titular desde o começo da temporada. É isso mesmo, galera. O Diniz tem a ideia, né, segundo aí o GE, segundo o Net Vasco, segundo todo mundo que está cobrindo o Vasco aí, estão falando que o Diniz quer sim começar com a equipe titular já nessa partida contra o Maricá. Por um lado eu acho bom, né, porque já vai dando um ritmo de jogo. Por outro lado eu acho um pouco preocupante, porque ele estava de férias, descansando, musculatura fraca, enfim. Mas vamos confiar no trabalho, né, do Vasco aí, que ninguém se machuque, né, que continue a partida. O Vasco do técnico Fernando Diniz deve vir aqui agora com o time titular, como eu falei para vocês, né? Então deve vir com a seguinte escalação para poder enfrentar o Maricá às 9h30 lá em São Januário. Pega essa escalação aí, galera.
Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert, Renan e Puma Rodrigues. Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. Esse é o time que deve enfrentar o Maricá hoje, segundo as informações, né, das fontes que eu trouxe para vocês aqui. Já o Maricá, né, vai vir com Dida, Almir, Vitor Pereira, Sandro, Rafael Carioca, o Wellington, Matheus Lira e Caio Vitor, Matheus Alessandro, Denilson e Alex. É o time, é o técnico, né? É o time do técnico Reinaldo, né? Então, né, Fernando Diniz escalando a nossa equipe aí pra gente enfrentar o Maricá hoje. Conto com a vitória do Vasco pra gente começar bem o campeonato. O Vasco precisa vencer para poder começar bem o campeonato, né? E começar bem também a temporada de 2026. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pelos nossos 10 mil inscritos. Você que chegou agora, se inscreve no canal e ajuda a aumentar. Comenta, compartilha e também manda esse vídeo para geral, que é muito importante que todos conheçam aí o nosso trabalho. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Vasco, valeu! A questão do Verratti é muito simples e direta e sem nenhum problema para a gente debater. O contrato do Verratti de forma anterior, ele tinha uma cláusula que se ele jogasse 60% dos jogos, mais de 45 minutos, ele renovaria automaticamente o próximo ano. Na negociação anterior, que foi uma negociação que eu fiz diretamente com o Verratti, eu tiro essa cláusula e já dou o outro ano para ele, sem ele ter o objetivo de cumprir os 60% dos jogos jogando mais de 45 minutos. Eu já dei esse contrato para ele. Então já é uma forma de reconhecimento por tudo que ele fez e faz e pelo ídolo que ele se tornou e com muito mérito e com um salário muito bom. Então ele tem contrato até 2026. Tá? Se a proposta chegou, ela chegou para o Verratti. Ela não chegou para o Vasco. Então eu acredito que se o Cerro fez uma proposta, ele faz uma proposta para convencimento do atleta, até porque é um atleta que já tem 37 anos e dificilmente um clube compra um atleta de 37 anos. Ele tenta seduzir o atleta para que o atleta convença o clube para sair. Para ficar claro alguns pontos, no planejamento que você perguntou esportivo, em nenhum momento o Verratti foi pauta de saída. Porque alguns atletas ali são pautas de saídas. E aí a gente vai marcando xizinho. Quem tem potencial de venda, quem tem potencial de empréstimo, quem tem potencial de a gente pagar o empréstimo, pegar metade do salário. A gente olha o cenário e exercita. O Verratti ele faz parte do planejamento esportivo de 2026. Ele tem contrato até dezembro de 2026. Isso quer dizer que ele tem que ser número 10, capitão? Não, isso é uma decisão técnica. Se ele não jogar, se ele ficar no banco, se ele não entrar em nenhum jogo, ele continua sendo importante para a gente. Por isso a gente tem contrato com ele até dezembro de 2026. Agora, se o Verratti recebeu uma proposta, que eu não sei se recebeu, e essa proposta seduziu o Verratti e ele quer sair pela questão financeira, que é justo para um jogador de 37 anos, se ele recebeu uma proposta a mais, de 3 anos a mais, e é justo, ele tem que assumir que ele quer sair. O que não pode é as coisas serem invertidas, como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti. E não é o caso. O nosso planejamento é ter o Verratti. Se o Verratti chegar para mim e falar, presidente, recebi uma proposta financeiramente irrecusável, eu estou com 37 anos, o meu contrato aqui, quando eu terminar, eu vou estar com 38, eu posso ajustar melhor a questão financeira. Cara, eu nunca vou prejudicar a instituição e você é muito respeitoso com o ídolo que ele é. A gente chega num acordo e tudo vai ser resolvido. O que não pode é a dinâmica ser mudada. Como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti, porque a narrativa que foi criada é essa. E essa narrativa é mentirosa. Foi do assédio, né, do Ryan. Como é que foi? Porque o mercado europeu está de olho nesse jogador. Como é que é segurar essa joia? A multa rescisória a gente sabe que é alta, mas como é que faz para segurar? A gente valoriza o atleta, né, em termos contratuais, não só para aumentar a multa também, mas para dar um salário, obviamente, compatível com o valor do atleta no mercado internacional. Então, esse é um dos movimentos, dos mecanismos, né, que a gente tem para segurar o Ryan. Não é fácil, mas por ele ser cria de São Januário, eu joguei com o pai do Ryan na categoria de base, ele sabe da estrutura que está sendo feita dentro de São Januário, dentro do clube, né, como instituição.
de um retorno de credibilidade, de tudo que está acontecendo mesmo de transformação, de uma transformação verdadeira. Então, com isso, a gente conseguiu recusar uma proposta que não é do time mais potente da Europa, mas era uma proposta muito grande, e a gente conseguiu convencer o Ryan de permanecer nesse primeiro período. Pode falar o time? É o Zenit. E aí, para a gente dar sequência no trabalho, mas é um assédio quase que diário pelo atleta, né? Então, assim, tem toda uma conversa com empresários, com família do Ryan, para que a gente consiga tê-lo ali em São Januário. Formalizamos. Já está na administração do clube da Udinese. E vocês estão otimistas? Difícil de falar, né, Beto? Assim, o otimismo vem pelo desejo do atleta, isso é um ponto muito positivo. Mas aí vem uma questão administrativa que a gente luta contra times fortes financeiramente, né? Então, assim, ninguém gosta de tomar prejuízo, né? Mas só de ter o interesse, do atleta ter o interesse, isso já é um ponto muito positivo, né? Para essa contratação. Mas agora é aguardar, agora é o momento de aguardar e ver o caminho que vai tomar.